Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa tarde de muita aprendizagem. Eu sou a professora Silvia Cardoso e a nossa aula vai ser de ciências. O assunto de hoje vai ser ondas, som e luz. O foco da nossa aula inicialmente vai ser sobre a luz, tá? Então, para a gente conversar sobre isso, eu trouxe para vocês uma imagem e uma pergunta para a abertura da nossa aula, né? Então, nós temos aqui a imagem de um arco-íris, uma paisagem com um belíssimo arco-íris, e diante dessa imagem eu trago para vocês uma questão: como são formados os arco-íris? Eu sempre coloco isso para vocês aqui, né? Que é muito importante na área da ciência a gente fazer perguntas sobre os fenômenos que a gente observa. Esse é o primeiro passo para a gente fazer a ciência, para a gente pensar a ciência e para a gente raciocinar como um cientista. É pensar em questões, em perguntas. Então, quando eu me pergunto como são formados os arco-íris, eu vou em busca de respostas a partir de observações, de raciocínios, de teorias científicas, né? Então, para ajudar a gente na resposta para essa pergunta, eu trouxe mais algumas perguntas para a gente pensar, tá? Então, olha só. Em que situações cotidianas você já observou um arco-íris? Então pense comigo aqui. A gente vê sempre arco-íris quando, por exemplo, está um tempo chuvoso. Após a chuva, em alguns locais aparece aqui, como na imagem, né, um arco-íris após o fenômeno da chuva. Outra situação também que é comum a gente observar o arco-íris são em regiões onde tem as cachoeiras. Olha só que bela imagem, uma cachoeira com arco-íris, né? Aí próximo. Outra situação também que a gente pode observar a formação do arco-íris é quando a gente vai regar o jardim, que a gente pega a mangueira e joga água para cima, e aquelas gotículas ali suspensas no ar vai fazer essa imagem do arco-íris. Então a gente tem três situações em que a gente pode observar o arco-íris em nosso cotidiano. Eu quero que vocês pensem aí o que essas três situações elas têm em comum. Se você pensar sobre isso, você já vai começar a responder aquela pergunta ali inicialmente: como são formados os arco-íris? Então, nessas três situações, eu tenho um elemento em comum, na verdade, dois elementos em comum, que vão estar relacionados à formação do arco-íris, tá? Outra questão também que a gente pode pensar: quais são as cores que podem ser identificadas na formação do arco-íris? Então, nessa imagem aqui, observem comigo as cores, tá? Olha, eu tenho o vermelho na parte superior do arco-íris, depois que a próxima cor, laranja, depois vem o amarelo, verde, o azul, o anil e o violeta. Essas são as cores que a nossa visão consegue identificar, tá? Então é nessa ordem, gente: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São 7 cores. E aí, a partir disso, sabendo que cores formam o arco-íris, em que situações a gente pode observar, a gente pode pensar também quais são as condições necessárias para a ocorrência de um arco-íris. Então, eu trago aqui um esquema que vai ajudar a gente a responder a pergunta inicial da nossa aula, né? Então, eu tenho aqui, olha, nas 3 situações que eu mostrei para vocês lá, num dia chuvoso, na cachoeira, né? Com o uso da mangueira, a gente tem 2 elementos importantíssimos para a formação do arco-íris. A gente tem aqui o sol, que vai emitir a sua luz sobre as gotículas de água. Eu tenho aqui representado uma grande gota de água, mas nas 3 situações que a gente viu, a gente tinha gotículas de água suspensas no ar. E aí, essa luz emitida sobre a gotícula, quando ela passa dentro da gotícula, vai acontecer 2 fenômenos ópticos dentro dessa gota d'água, que é o fenômeno de refração e reflexão. E aí, a partir desses fenômenos ópticos, o que a gente vai observar? O arco-íris, certo? Então, para a gente entender como se forma o arco-íris, a gente já sabe que precisa de luz, precisa de um material transparente como a água, para que ocorra o processo de refração
e reflexão. Agora a gente vai entender o que são esses conceitos: refração, reflexão e o que é a própria luz, tá? Então, nesse slide, agora a gente vai ver um dos conceitos de luz, né? O que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética cuja frequência encontra-se no espectro visível para os seres humanos. Então, observe que no conceito de luz utilizado nessa aula, eu destaquei duas palavras aí no texto. Onda. Então, eu posso definir a luz como uma onda, que é uma onda eletromagnética, e a palavra frequência. Então, a gente tem que entender o que é uma frequência de uma onda, né? Então, abaixo do conceito de luz, vocês vão ver aí a definição de frequência. Olha só, frequência, que é medida em Hertz, Hz, é a medida de oscilações completas que essas ondas realizam a cada segundo. Eu vou explicar para vocês melhor no gráfico, tá? Mas seria o quê? A medida de oscilações. Essas ondas vão ser formadas durante um segundo. E aí, nessa frequência também está relacionado ao comprimento da onda, representado por esse símbolo aqui. O que é o comprimento da onda? O comprimento da onda é o espaço pela qual a onda propaga-se até se formar uma oscilação completa. Vamos olhar agora para o gráfico, certo? Para essa imagem. E perceba que no gráfico eu tenho da posição, eu tenho aqui a formação de uma onda, eu tenho dessa posição aqui A até o próximo topo da onda. Eu tenho aqui o comprimento da onda. Então, se você observar, a onda ela tem um topo mais alto. Esse topo é chamado de crista. De uma crista a outra, eu tenho uma onda completa aqui, ó. Coloca a imagem aqui para mim, por favor. Tá aparecendo pronto, agora. Olha só. Daqui, vou descendo até aqui, eu tenho uma onda completa, uma oscilação completa. Então, daqui até aqui, eu tenho um comprimento de onda. Essa distância ela é medida, certo? Então, nesse exemplo que eu tenho aqui, olha só, vamos ver quantas ondas se formou em um segundo. Então, se eu partir daqui, ó, uma, duas ondas em um segundo. Então, a frequência aqui é de 2 Hz. Então, é possível medir a frequência da onda a partir do comprimento dela. E isso é muito importante para a gente entender os fenômenos de refração, de reflexão e o do arco-íris, tá? Vamos ver aqui o espectro visível da luz, né? A frequência de luz que são visíveis ao olho humano são chamados de espectro visível. Essas ondas têm comprimento entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Então, olha só, a luz vermelha ela tem um comprimento de onda longo, maior. Olha só o comprimento, 700. A laranja ela tem um comprimento de 600, um pouco menor. Já a amarela, 580. A verde, 550. A azul, 475. O anil, 450. E o menor comprimento é a violeta, que é de 400. Então, a luz que tem o maior comprimento de onda é a vermelha. E a que tem o menor comprimento de onda é a violeta. E se você olhar para a imagem, se você perceber, quanto maior o comprimento da onda, menor vai ser a frequência dela. Porque nesse espaço aqui, ó, só um comprimento de onda completou quase todo o espaço, né? Se a gente olhar lá para baixo, o comprimento da onda violeta é pequeno, então daria 2 ondas aqui nesse espaço. Então a frequência aqui é maior. A gente pode estudar melhor essas questões aos poucos, mas é importante que vocês entendam que o que vai diferenciar uma cor de uma luz para outra é o seu comprimento de onda e a sua frequência. Além da luz visível, que são ondas eletromagnéticas, tem outro tipo de onda aqui, que a gente vai estudar em outras aulas, tá? Que só para a gente ficar ligado aí, ficar sabendo que o que está acima do vermelho, ou quer dizer acima não, abaixo do vermelho, é o infravermelho.
Tem as ondas do micro-ondas e as ondas de rádio. E acima do violeta eu tenho os raios, né? As ondas ultravioleta, o raio X e o raio gama. Beleza? Então, vamos agora observar os fenômenos ópticos que estão relacionados à formação do arco-íris e também a esses comprimentos, a frequência da onda, né? Então, o que são fenômenos ópticos? São eventos observáveis a olho nu, resultante da interação da luz com a matéria, entre os quais nós podemos destacar, número 1, a reflexão, número 2, a absorção, número 3, refração. Então, vamos falar sobre a reflexão. O que é a reflexão, gente? A reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície. Então, simplificando, o que é a reflexão? É quando a luz ela bate numa superfície e volta. Simplesmente isso. A gente tem dois tipos de reflexão aqui, olha. A reflexão regular é quando os raios batem na superfície e voltam da mesma forma alinhados, sem sofrer nenhum desvio. Então, essa é uma reflexão regular, tá? A reflexão difusa é quando os raios batem na superfície e voltam com trajetórias diversas. E aí, isso vai acontecer em objetos que têm, olha a superfície aqui, irregular. Então, a gente vai chamar isso aí de reflexão difusa. A reflexão regular ocorre em superfícies polidas, como espelho, por exemplo. Já difusa em qualquer superfície porosa. Vamos ver alguns exemplos aqui da reflexão. Olha só, eu tenho aqui, é possível a gente ver na natureza o que a gente chama de espelho d'água, né? Eu tenho aqui uma imagem belíssima de um lago que está refletindo a imagem dessa paisagem. O que é que acontece? A luz ilumina a paisagem, ilumina as montanhas, as árvores. Essa luz ela reflete na água e a gente consegue ver esse reflexo. Essa imagem belíssima, né? E ao lado nós temos aqui esse amiguinho lindo se olhando no espelho, né? O reflexo dele no espelho. Então a luz ela bate no animal, a luz do animal bate no espelho e volta para o nosso olho. Então dessa forma aqui funciona a reflexão. A luz bate na superfície e ela volta da mesma forma para a visão, certo? E aí, agora a gente vai para o segundo fenômeno óptico que eu falei para vocês. Está com o número 3 aí, foi só um erro de digitação, mas aí é o segundo fenômeno óptico. Esse segundo fenômeno é o fenômeno de absorção. O que é absorção? É um fenômeno em que uma parte ou até mesmo toda a luz incidente sobre um corpo é absorvida. Nós temos aí 4 exemplos. Um objeto azul, vermelho, branco e preto. Vamos ver como é que aqueles tipos de cores que a gente viu, aqueles tipos de luzes, vão reagir, vão interagir com esses objetos. Então, no objeto azul, olha só o que acontece, que interessante. Todas as cores do espectro, elas são absorvidas pelo material. E apenas um tipo de luz é refletido. O azul é refletido. As outras são absorvidas e transformadas em calor. Então, quando a gente vê um objeto azul, o que a gente está vendo? A gente está vendo a reflexão do comprimento da onda azul. Certo? No próximo exemplo, a gente tem aqui um objeto vermelho, né? Então, todos os comprimentos de ondas aqui são absorvidos pelo objeto e apenas o vermelho é refletido. Daí a gente vai enxergar esse objeto vermelho, tá? Porque os demais são absorvidos e apenas o vermelho é refletido. Então, eu enxergo vermelho. Agora, quando eu pego um objeto branco, o branco, todos os raios são refletidos. Então, por isso que a gente enxerga a cor branca. O branco é a união de todas aquelas luzes que a gente viu ali. O branco é formado pela reflexão de todas aquelas luzes, pela união de todas as luzes, né? Já o objeto preto, o que é que acontece no objeto preto? O objeto preto, todas as frequências de luz são absorvidas pelo objeto.
então nenhuma é refletida de volta para a nossa visão. Então a gente vai enxergar preto. É interessante dizer, ó, que toda essa luz absorvida vai ser transformada em calor. Então, se a gente pensa em escolher uma roupa, qual seria a roupa mais adequada para usar num período de verão? O preto ou o branco? Seria o branco, porque o branco ele vai permitir que a luz do ambiente bata na roupa e reflita tudo de volta. Já o preto, o que acontece com o preto? Toda a luz vai ser absorvida e transformada em calor, então você vai sentir mais calor. Já na época de inverno, a gente pode usar o preto, aqui né, no Nordeste, que é quente, com mais tranquilidade. Agora, nessa época, dá para usar um pretinho básico, né? Então, gente, o que eu queria falar, o que eu queria concluir com vocês com esse conceito de reflexão e absorção, sobre as cores dos objetos. Na verdade, a cor não é uma propriedade do objeto em si. A cor é o resultado da interação desse objeto com a luz que está interagindo com ele. Então, o que a gente vê é o reflexo daquele comprimento de luz. É muito interessante isso, né? Não é uma propriedade do objeto, é uma propriedade da luz. Se eu mudar o tipo de luz, eu vou mudar a cor do objeto, né? A gente vai ver alguns exemplos mais na frente. Agora vamos falar sobre o nosso terceiro fenômeno óptico, que é a refração. Preste atenção na palavra para não confundir com o primeiro, tá? Aqui é refração. O que é refração? A refração é a mudança na velocidade de propagação de uma onda que ocorre quando ela passa a se propagar em um outro meio. Então vamos ver aqui nosso exemplo. Eu tenho um raio de luz incidente, aqui essa seta vermelha, certo? Que está vindo do ar e ela vai passar para um outro meio, meio 2, que é a água. Então, observe que quando ocorre essa mudança de meio, vai ocorrer um desvio na trajetória desse raio, né? O raio refratado sofre um desvio, tá? Então, a gente pode observar esse fenômeno da refração em algumas situações aqui. Olha só o exemplo. Eu tenho aqui um aquário com água, um raio de luz azul. Quando ele bate, que ele ultrapassa a superfície da água aqui, esse raio ele sofre um desvio, ele é refratado. E aí, olha só como muda a trajetória. A gente pode observar também aqui esse exemplo nesse copo com lápis. Eu trouxe para mostrar para vocês o exemplo aqui. Vocês podem fazer em casa. Pega um copo com vidro. Vamos lá, ó. Pega um copo com vidro. Coloca uma caneta, um talher, qualquer coisa dentro. Observe o que está acontecendo aqui. Na parte de cima. Tá dando para ver? Na parte de cima. A gente consegue ver aqui com A, de uma forma. E na parte que tem a água, de outra forma. Certo? Então, a gente vai ver aí que parece que está desigual, né, o objeto. Uma parte começando aqui e embaixo parece que está quebrado, foi distorcida a imagem, né? Então, isso aí é um fenômeno da refração. E aí, esses dois fenômenos que a gente viu, refração, reflexão e absorção, eles vão estar envolvidos nos fenômenos da natureza, como, por exemplo, o nosso arco-íris. Então, para entender o que é o arco-íris, a gente vai entender aqui o conceito de dispersão, tá? Então, olha só, o que é a dispersão? É um fenômeno óptico em que a luz branca é separada nas suas diferentes cores, quando refratada através de um meio transparente. Então, quem é a luz branca que a gente tem no arco-íris? A luz do sol. E qual seria o corpo, o material transparente? A água. Então, quando a luz branca passa por dentro da gota de água, que é o meio transparente, essa luz branca ela vai ser dividida. Ela vai se decompor nas várias cores. Tá? Por que isso ocorre, professora? Isso ocorre quando a velocidade de propagação da luz no interior de algum meio depende da frequência da onda eletromagnética. Então, vamos ver aqui esse fenômeno que foi demonstrado por Newton, né? Ele usou um prisma transparente
e colocou um raio de luz branca nesse prisma. Então, quando o raio de luz ultrapassa a superfície do prisma, ele sofre a decomposição, se dividindo nas diversas cores. E na saída que a gente vê aqui as diversas cores. Por que a gente consegue ver diferente? Porque cada onda dessa aqui, a vermelha, tem um comprimento de onda diferente, vai sair numa velocidade diferente e, consequentemente, com um ângulo diferente. Então, a refração da luz aqui vai fazer com que a gente veja as diversas cores, né? E aí, a gente volta a entender aquela situação que eu coloquei inicialmente. A luz, quando entra na gota de água, a partir do momento que ela ultrapassa a superfície da água, ela sofre uma refração, dividindo as cores do arco-íris. E aí vai, na outra superfície, vai refletir essa luz, que vai sair da gota e a gente vai observar o arco-íris. Eu trouxe para vocês aqui também uma explicação para falar sobre por que o céu é azul, mas pelo tempo da aula não vai dar para a gente aprofundar nisso hoje, então vou pular essa parte e deixar para uma outra aula, né? Aqui eu tenho um exercício onde a gente vai pensar quais seriam as cores, por exemplo, do pássaro e da maçã na presença de luz vermelha, verde e azul. Então, vamos começar aqui no exercício com a lâmpada branca. Na lâmpada branca eu vejo a maçã na cor vermelha, a folhinha na cor verde e o pássaro na cor azul. Se eu mudar essa lâmpada para uma lâmpada vermelha, qual cor vai ser esses elementos aí? Pense aí, o que é que a gente vai conseguir ver? A gente vai conseguir ver a maçã vermelha, a folha preta e o pássaro preto. Por que o pássaro e a folha vai aparecer preto, gente? Por quê? Como essa lâmpada ela emite apenas a luz vermelha, né? Ela vai refletir apenas o vermelho. O que não tiver vermelho vai ser absorvido, então a gente vai ver preto. No exemplo da letra C, se eu coloco uma lâmpada verde, com luz verde, o que a gente vai conseguir ver? A gente vai conseguir ver apenas a folhinha verde, a maçã vai estar preta e o pássaro preto também. Por que vai estar preto? Porque a maçã e o pássaro, ele não reflete esse tipo de luz verde, ele vai absorver, então a gente vê preto. E na letra D, qual vai ser a cor? Eu vou ter a maçã e a folhinha toda preta e apenas o pássaro azul. A gente pode ver outro exemplo também com a bandeira do Brasil. Na luz branca a gente vê essas cores aqui. Se eu colocar uma luz azul, eu vou ver apenas a parte que está azul e a parte branca, porque o branco ele também reflete o azul, né? Se eu coloco uma luz verde, eu vou ver apenas a parte verde da bandeira e a parte que está branca, porque o branco ele reflete todas as cores, né? E se eu colocar amarelo, eu vou ver aqui apenas a parte amarela da bandeira e a parte branca, tá, gente? Eu quero deixar para vocês aqui um desafio para vocês fazerem em casa, construir o disco de Newton, para vocês verem esse fenômeno, né, do arco-íris ao inverso. Então, vocês têm aí os materiais necessários, pode tirar uma foto da tela, tá, para construir esse disco e testar em casa, né? Vocês vão testar podendo utilizar, podendo utilizar fazendo um teste aí, girando bem rápido esse disco numa superfície. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, aqui ó, o meu, eu fiz no ventilador, ó, é para ser mais rápido, mas se eu girar mais rápido aqui, a cor vai ficar branca, tá? Mas como não dá tempo da gente terminar esse experimento nessa aula, vai ficar para a próxima aula. Então, vocês me aguardem que na próxima aula a gente vai repetir esse experimento, tá? Para encerrar a aula, eu quero deixar para vocês uma mensagem, tá? Olha só, você nunca achará o arco-íris se você estiver olhando para baixo. Então, gente, olha para cima, otimismo, positividade. Desejo para vocês um bom final de semana e até a próxima aula.